Fala pessoal, ele chegou aqui nos Estados Unidos e foi vender carro. Ela virou auxiliar de contabilidade. E aí, dentro dessa história, dentro dessa trajetória de sucesso, eles foram criando pontos de inflexão e foram se moldando e se reinventando aqui nos Estados Unidos, a chegar a uma contabilidade consolidada de muito sucesso que atende aqui alguns milhares de clientes nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conhecer essa história. É possível começar do zero e ter muito sucesso nos Estados Unidos? Esses convidados que estão aqui, vocês vão conhecer a história deles e você vai saber que é realmente. Então, olá pessoal, seja muito bem-vindo ao The Closing Table Talk. Eu sou Marcos Giacchino, seu especialista em financiamento imobiliário e você já sabe, essa mesa aqui é uma mesa que senta as pessoas que têm experiências e essas experiências vai gerar em você é, uma vontade de fazer negócio, uma vontade de empreender, uma vontade de sair de onde você está. E você sabe também que as pessoas que têm essa trajetória, elas têm uma trajetória de sucesso. Então, porque atrás de uma pessoa de muito sucesso, sempre tem uma história de superação e essas histórias que nós vamos conhecer aqui no dia de hoje, legal? E hoje eu tô aqui com meus convidados. Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho percebido que vocês têm assistido o programa, têm curtido, têm acompanhado os episódios, mas sabe o que é curioso? 60% das pessoas que têm assistido o programa, ele não tem se inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se inscreve no canal, ativa o sino aí das notificações para que você possa semanalmente receber as notificações desse conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sempre tem um conteúdo exclusivo para você. Adriana e Breno, seja muito bem-vindo, pessoal. Como Obrigada, vai? Marcos. Muito obrigado. Que legal. Ó, esses meus convidados aqui hoje, eles têm uma contabilidade aqui. Qual que é o nome da contabilidade? Primely Eu Tax. tenho que aprender a falar esse nome. Eu me enrolo Nome com bonito, Primary viu? Tax. Eu sei. Primary Tax. Olha só, chique, né, gente? A contabilidade deles aqui muito estruturada. Eu fui visitar lá com, sabe, com toda uma equipe de suporte, realmente fazendo a diferença aqui em termos de atendimento, agilidade, profissionalismo. Então hoje vocês vão conhecer a história deles. Agora, mas antes disso, você que está aqui nos assistindo hoje, você tem que fazer o quê? Você tem que se inscrever nesse canal, você tem que ativar os sinos de notificação, para quê? Para poder ficar recebendo essas histórias semanais que vai mudar a sua visão aqui nos Estados Unidos e vai te motivar a sair de onde você está e ter uma vida de muito sucesso. Estamos combinado? É isso aí, vamos embora. Gente, Vamos lá. antes de eu começar aqui com vocês, eu gosto sempre de começar com um momento de reflexão, que eu acho que é Uhum. muito importante, tá? E eu tava, quando dirigindo pra cá, eu tava pensando em algo que eu ouvi, tá lá em Provérbios. Se no dia da sua dificuldade você se mostrar frouxo, se você se mostrar fraco, pequena vai ser sua força. E eu penso que é uma palavra muito poderosa para nós imigrantes, porque Com certeza. aqui nos Estados Unidos, quando nós imigramos, nós passamos por muitas dificuldades em várias esferas, em várias áreas. E se você se deixar abater por essas dificuldades, o que vai acontecer? Você não vai sair do lugar, você não vai crescer, você não vai ter sucesso. Mas se a cada dificuldade você encarar, você for para cima, eu tenho certeza, você vai ser uma pessoa de muito sucesso e vai prosperar muito aqui na América. Legal? Com toda certeza. Maravilha. A gente sempre, eu falo muito isso com os nossos clientes. Tem muitos clientes que chegam, né, imigram ou que estão tentando imigrar ou investindo aqui nos Estados Unidos e perguntam, Adriana, o que é que dá dinheiro? Como é que a gente vai conseguir prosperar nos Estados Unidos? Eu falo sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Faça o que você faz bem feito, que com toda certeza você terá muito sucesso. Esse é o conselho de ouro de hoje, ó. Se você já pegar só essa hoje, você já vai Com toda sair-se certeza. bem, né, cara? Com toda Porque assim, certeza. é um momento de se reinventar, mas Sim, só dá pra se reinventar dentro daquilo que você é é minha, capaz de fazer. exatamente, dentro da minha área de habilidade, Sim, com toda tá certeza. certo? A menos que você transforme um engenheiro num contador, né? Mas se você for ver, se você vai puxar, se você for olhar lá no fundo, existe uma sinergia em alguns aspectos, né? Sim, com toda E certeza. E muitas, né? é muito legal esse tipo de aspecto, porque assim, antes de até entrar na história de vocês, eu quero compartilhar isso. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, cara, eu
me olhava e falava assim: eu sou um cara empreendedor. Eu fui um cara que empreendi no Brasil, tive muito sucesso. Eu saí do zero para uma empresa nacional, vendendo em 24 estados do país. Assim, Nossa. nós fizemos ali 3 Expo Luz, que é a maior feira de iluminação da América Latina. Uhum. E eu tô falando, saímos do absolutamente zero, eu mais 2 sócios, Sim. com R$ 10.000 emprestado, para ter esse sucesso. E aí, quando chega aqui nos Estados Unidos, eu falo assim, cara, eu sou empreendedor e eu vou empreender aqui nos Estados Unidos. É isso que eu vou fazer. E aí, cara, eu comecei a andar e tal, e dificuldade, mas resumindo a história, existiu um momento que eu tive que aprofundar em mim mesmo para saber quem eu era, Sim, quais eram as minhas habilidades e as minhas capacidades que me fez ser um empreendedor de sucesso. Olha só com que legal. certeza. Eu dei um passo realmente para dentro e eu percebi dentro dessa jornada que o que me fez um profissional de sucesso, ser um empreendedor de sucesso, foi minha vocação, minha habilidade para vender. Com certeza. E aí o que que aconteceu? Porque assim, olha só que história. A minha empresa, em todo o tempo que eu tive empresa no Brasil, a dificuldade que minha empresa tinha era de entregar produto, porque eu tinha um motor de venda muito grande, eu construí um motor de venda muito grande. Aham. Tanto é com um processo de pulverização. Imagine só, mais de 1.500 pontos de venda em coisa de 6 anos em 24 estados. Então foi uma Uau. baita de uma É. estratégia. Então, quando eu me aprofundei nisso, eu falei, cara, eu sou um cara que eu sou bom na venda, então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar algo que Seja realmente que correlato com a habilidade que eu tenho. exatamente, que eu tenho, né, dentro desse aspecto. Aí foi um momento que realmente eu conseguia tracionar meus negócios Sim. e dar certo. Mas a história aqui não é sobre mim, é sobre vocês. Vamos Era só para lá. compartilhar, né, essa troca e para os nossos ouvintes entender como vamos ter sucesso aqui na América. Entra dentro de você mesmo, extraia o melhor, Sim, aplica o seu melhor que você vai ter sucesso. com toda certeza. Mas é óbvio, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, nós éramos, né, alguma coisa lá no Alguma coisa no Brasil. Brasil, com Então toda vamos embora, certeza. compartilha a sua história. Quem que era a Adriana no Brasil? Adriana no Brasil. Nossa, é uma longa história. O Breno fala que eu sou tenho rosto de novinha, mas eu tenho uma bagagem grande. Ele comentou comigo, o problema é que ela começou cedo demais. E quando eu É, falo não, cedo, foi cedo realmente. Essa daí. na realidade eu sou contadora também no Brasil, né, já tenho uma longa experiência na área de contabilidade no Brasil. Trabalhei muito tempo em instituição financeira, não banco propriamente dito, mas trabalhava em cooperativa de crédito, desde estagiária até gerente de uma cooperativa de crédito, de uma das maiores cooperativas de crédito do Pará. Eu gerenciei lá por muito tempo, então eu tenho uma trajetória bancária de 13 anos, né, Uau. ali, que nos dá toda uma bagagem também, né, nessa parte financeira, de eu saber falar com o cliente com propriedade de causa sobre os investimentos que ele tem no Brasil, sobre os investimentos que ele tem aqui. E eu acho que o meu grande gol na área de contabilidade foi saber traduzir para o cliente brasileiro, especialmente, que a nossa maior carteira de cliente é brasileiro, para o cliente brasileiro o que ele estava acostumado no Brasil, como é que seria aqui? O que é lá no Brasil um CDB? O que é lá no Brasil uns juros de aplicação financeira? O que é lá no Brasil uns juros de poupança? Como é que isso vai aqui? Tem imposto, não tem imposto? Como é que isso funciona? Então, a partir do momento que eu comecei a ter esse contato com o cliente, sendo assistente de contabilidade aqui, o cliente falou: Nossa, ela tem muito conhecimento, ela sabe do que ela está falando, porque eu consegui fazer essa correlação para ele, eu consegui traduzir para ele. Então, o cliente se sentia super confortável comigo, ao ponto de querer falar comigo na próxima vez que ele ia no escritório. Porque já Faz todo sentido. já estava acostumado, ele já sabia, ele já se sentia confiante, ele já tinha confiança nas informações que eu passava para ele. Por quê? Porque eu estava falando a língua dele, o idioma dele. Então eu fui aprender também tudo, né, fui estudar, todo esse processo eu tive que passar aqui novamente, de aprendizado, porque aí, todo esse processo que você começa no Brasil de estudo, eu tenho, claro, graduação, pós-graduação, MBA, sou certificada no BIMA CPA 20 até hoje, que isso daí eu faço, mas só por capricho profissional mesmo, não que eu seja obrigada a manter, Uhum. né, mas eu mantenho porque eu gosto de me manter atualizada, não faço nada de Brasil, atendo, claro, minha família, alguns clientes, que a gente tem alguns clientes que são americanos, que moram no Brasil, então ele não se sente confortável com um contador no Brasileiro. Brasil, ele quer que alguém faça aqui para ele, que saiba do que ele está ganhando aqui, como é que leva para lá também, né, porque é importante essa tradução contrária. Não só você traduzir o que que tem no Brasil para cá, como o que você tem para cá,
daqui para o Brasil, né, no caso do americano especificamente, que eu tenho americano extraditado que mora no Brasil. Uau. Eu tenho clientes que são americanos extraditados que moram no Brasil. Uhum. Ele está lá trabalhando por uma empresa ou até a própria eu tenho cliente que tem a própria empresa dele aqui, mas ele mora no Brasil com a família. Então eu tenho que fazer a tradução contrária do inglês para o português para lançar no imposto dele brasileiro e, claro, tirar todas as vantagens tributárias que ele possa ter Ou nesse seja, você tem que processo. fazer as 2 vias. Então, Exato, a Adriana no Brasil sempre foi contadora. A vida sempre fui começou conta como contador. começou como estagiária, na Então, verdade. ou seja, mas Estagiária em sempre dentro contabilidade. desse Sim, universo. com toda certeza, Que com toda legal. certeza. E agora nosso amigo Breno. E você? Uhum. Você eu sei que não foi contador, você se reinventou contador aqui, óbvio, por influência da Exato, Adriana. Marcos. Mas A quem que minha foi o história Breno no Brasil? uma história de um camaleão, literalmente, tá? No Brasil, né, de formação, eu sou inicialmente engenheiro eletricista pela PUC Goiás. E em seguida eu fiz engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal do Goiás. E voltei para a PUC para fazer uma pós-graduação em meio ambiente, em perícia ambiental. Então também Uhum. sou perito em meio ambiente. E quando eu finalizei toda essa seara de estudos no Goiás, eu voltei para o Pará, que originalmente eu sou do Pará, e fui começar a minha vida de engenheiro, né? E sempre também com essa veia de empreendedor. Então eu tive lava-jato de grande porte, eu tive farmácia, eu tive escritório de contabilidade junto com a Adriana, lá no Lá no Brasil Brasil, Lá ainda, no começou Brasil, começamos a é. empreendendo. contabilidade lá, e sempre empreendendo em diversas áreas. Eu digo isso, que o Uhum. engenheiro, ele tem essa capacidade, tá? De se reinventar, de mudar de área. Você vai ver engenheiro em grandes grupos comerciais de retail, você vai ver engenheiro em bancos, você vai ver engenheiro na NASA, vai ver engenheiro na construção das Você casas. só não vê engenheiro fazendo engenharia. Exatamente. Aliás, isso aqui é a coisa mais rara, né? Eu acompanho um Exatamente. comediante que Sim. ele tem formação em engenharia, né? E aí, quando alguém fala assim, ah, sou engenheiro, aí ele para pra pensar. Ele fala assim, não trabalho com engenharia, você trabalha com o quê? Sempre assim, né? É, a gente tem alguns clientes que são Exatamente. engenheiros, tanto Então, aqui Exatamente. mas quanto no eu acho que Brasil. é a minoria que fica realmente Na dentro da área, né? área, Sabe o que eu é. acho? Eu acho que durante o processo de estudo da engenharia, você desenvolve uma técnica muito forte de disciplina, certo? E facilidade de aprendizagem. Uhum. Porque se você aprende cálculo, você aprende física profunda, você aprende até a química, né, em algumas áreas da engenharia. Por que não aprender outras áreas? E o que vocês aprendem, eles são muito aplicados em outras, Outras outras, áreas. outras áreas. Então, por exemplo, eu sei, por exemplo, que banco adora contratar engenheiro para questão de analista de risco, por causa de cálculo, Sim. por Exatamente, exemplo. exatamente. Contadores adoram contratar Também. engenheiros por causa Foi por isso, eu já entendi a contratação, já saquei. Eu fui cooptado do mercado, né? Aham. Então, assim, para contar um pouco da minha história, né? Então, eu sempre empreendi lá no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei a trabalhar como engenheiro de segurança numa empresa americana. E depois a minha veia de vendas também me puxou para o retail. Então, eu fui gerente no Dollar Tree, eu fui gerente no Walmart alguns anos. E daí eu fui também cooptado pela Enterprise, Foi que é a vender maior carro. Aham. locadora de carros do mundo. Tá? Ah, Então, tá eu fui isso. gerente na parte de daily rental, que é o aluguel dos veículos. Gerenciei loja com 600 carros. Depois eu fui para o MCO, que é a maior operação de veículos, né, de aluguel de Exatamente. carros do mundo. MCO é aeroporto aqui, tá? Isso, de de Orlando, Orlando. perdão, tá? Uhum. Então, com mais de 25 mil carros à época, tá? Então, era uma operação literalmente de guerra, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Né? Eu até brinco com a Adriana, foi o momento que mais me doeu no coração. Eu não conseguia ver meu filho. Eu trabalhava no Exatamente. aeroporto normalmente A de gente, 3 da tarde a 1 da ele manhã. falou essa É, história é sabe? brava, E viu? isso me marcou É. muito. Tanto que hoje, né, graças a Deus, a nossa atual atividade me permite, toda vez que tem uma field trip, né, uma excursão da escola, uma atividade, eu falo, Adriana, se vira, Eu porque vou eu lá. vou acompanhar o meu filho. Porque eu Boa. ainda tenho essa É, dívida comigo mesmo e principalmente com ele, É. é. sabe? Não, eu Por entendo. por um bom tempo eu fui pai e mãe sozinha, né, É, então mas a segurando gente vai tudo todo aprofundar um pouco é nessa claro, história, Os né? desafios dessa vida do imigrante Mas é recém-chegado. coisas do imigrante aqui. com Exato. certeza. Então, gente, aí entra sempre um ponto, né? Que já me perguntaram também, eu tenho que perguntar pra vocês. Pessoas de completamente sucesso no Brasil. Não Sim. preciso dizer mais nada, vocês já entenderam já, né? Completamente sucesso, empreendedor aqui na veia, com muita formação, profissional reconhecido. E aí um belo dia, as pessoas falam assim: "Adeus Brasil, tô indo embora". O que que aconteceu? Eu Qual acho que foi o ponto de inflexão pra vocês Meu abandonarem o Brasil? marido, É? no Senão você meu tava exatamente. lá, meu né? marido, Foi o você não estaria lá. principalmente o quesito segurança. Eu tive duas situações muito traumáticas, tá? No Uhum. Lava Jato entraram e roubaram um carro, eu tive que pagar um Volkswagen Polo, que na época era um carro, né, de um valor considerável para um cliente, que lá não tem seguro
como nós temos aqui para tudo, Segurei a tá? gente. Segura a gente Ou mesmo. poucas semanas depois entrou uma pessoa armada na farmácia que nós tínhamos e colocou o revólver na cabeça da minha prima para roubar algumas latas de leite Nan e algum trocado que tinha no caixa. E a Adriana estava grávida nesse momento. Eu falei assim, Adriana, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente não vai ter o nosso filho aqui nesse lugar. Eu não me sinto seguro, eu não entendo que aqui é um lugar que eu possa propiciar um futuro, né, melhor para os meus filhos. E eu vou pagar o preço que for necessário para que a minha família, minhas próximas gerações, vivam uma outra realidade, principalmente de segurança. Porque dinheiro não era o problema, Uhum. né? Muitas pessoas tomam essa ação de imigrar Por causa por do uma dinheiro. situação financeira, um aperto financeiro. Não era a nossa realidade. Nossa realidade era, eu quero proporcionar para o meu filho algo melhor do que aquilo que eu tive. E foi o que a gente tomou essa decisão. Uau. É. É isso aí, gente, viu só? Aí está os porquê. E seu porquê é muito forte, é muito grande, vai dar certo. Sim, com E aí, certeza. não, eu tenho E certeza que um porquê de um filho, meu, e é o é demais. que eu digo sempre, né? A gente, eu sou muito, eu tenho muita fé em Deus, sou muito crente, eu falo assim, quando a gente coloca Deus na frente, com toda certeza as coisas vão acontecer. E eu tinha certeza que eu não viria. Eu falei pro Breno assim, eu não vou ter o meu filho longe da Da minha minha família, não família, faz não sentido. imagina que chance, Porto não vou, Seguro. Porto Seguro sozinha. ainda? Eu passei minha lua de mel lá, viu? Não, ele Não, eu digo, a o família é o Porto Porto Seguro? Seguro. Tá. eu Não, falei, entendi. imagina se eu vou embora assim, Imagina, a parte da não mulher é vou. complicado. Aí ele falou assim, vamos, vai dar tudo certo. Aí eu, crente que Deus ia fazer as Mudar o coisas. coração dele. Não, eu tava com 5 meses de grávida. Eu falei assim pra ele, aí na minha a conta racional que eu fiz, né? De acordo com o que eu tenho de conhecimento, a mulher só pode viajar até 7 meses. Em 2 meses não vai acontecer nada. Não dá A gente tempo. vai ficar por aqui, tá tudo bem. Não dá tempo das coisas acontecerem nesse tempo. Mas Deus é tão providencial que eu falei pra ele, eu usei a seguinte frase pra ele, dia 5 de janeiro, na beira da praia, lá na Praia do Morro, em Vitória, no Espírito Santo. Eu falei pra ele assim, Breno, se Deus quiser, a gente vai. Se ele não quiser, a gente não vai. Deus quis tanto que dia 10 de fevereiro nós estávamos aqui. Foi mais rápido que ela pensou, né? Deu 2 meses. Não deu nem 2 meses, deu um 1 mês. mês e 5 dias. Meu Tudo Deus. em tempo recorde, inexplicável. Não, com honestamente. certeza. São os Não, desígnios de sabe, Deus, certeza. né? Os É. desígnios de E Deus nem são passaporte imutáveis. brasileiro ela tinha no momento. Meu Que tomou essa Deus. decisão. Tá? Não, então Inimaginável. aconteceu alguns Providência, milagres. providência Com divina. Aconteceu com alguns certeza. milagres. Com certeza. Ele já estava todo encaminhado, tudo certinho, porque ele foi fazendo as coisas e ele me falava. Eu falava, Entendi. Ah, não vai dar. faz, vai lá, faz, aplica, não aplica. Percebi que ela é um pouco tomé, né? Ela tem que ver pra crer, Teve né? o negócio do aplica, tem o negócio do aplica que a gente aprende, só que depois Aham. a gente muda. Que tanto aplica, menina? Não aplica, vai, aplica. Eu falava pra ele, aplica então, tu quer aplicar, aplica. E foi todo correndo. E eu lá na minha, eu não fazia nada. Até que eu disse pra ele, se Deus quiser dar certo, dá certo. Tá aí, foi, aconteceu. Deus quis, eu tô aqui até hoje Meu Deus. contando história e glorificando Que Deus, é bênção. claro, colocando Deus na frente de todos os nossos passos, que eu acho que isso também é uma coisa muito importante. A fé que a gente tem, a vontade que a gente tem, que é como você falou, né? Todo mundo que conquista algo, que tem sucesso, que cresce, que avança, com toda certeza teve lá atrás uma base, né? E eu acho que a gente vem, tanto eu quanto o Breno, de valores familiares muito bem postos, de valores, respeito com o próximo, dessa questão de ajudar o próximo mesmo. Tanto que eu acho que eu falo que assim, essa parte de ajudar o próximo tá na veia, né? Que eu sempre trabalhei em cooperativa de crédito, então princípios cooperativistas eu aprendi lá em 1900 sua e base. bolinha, quando eu entrei na cooperativa logo, né? Então eu já trabalhei o tempo todo, eu fui cercada disso. Então hoje a gente trabalha dentro do nosso escritório, graças a Deus, com muita maestria, ajudando o próximo, fazendo o nosso melhor todos os dias. E principalmente tendo os nossos valores como base de tudo que a gente vai fazer, porque eu acho que é daí que as coisas acontecem. A história é realmente sensacional, gente. Dentro do que eu penso e o que eu vivo também, é muito legal tê-los aqui. E as pessoas que eu trago para essa mesa é porque elas têm que ter um coração parecido com o meu, um Sim. coração ensinável, A gente coração só se conecta com cristão. quem a gente E eu tem também, afinidade, né? então, eu também acredito muito nisso. Deus, ele está no comando de todas as coisas e ele que dirige nossas vidas, né? E é bem incrível porque, assim, na gravidez da minha primeira filha, eu e a Juliana, nós estávamos aqui nos Estados Unidos para comprar o enxoval dela. A Juliana estava grávida de 4 meses. Era maio de 2012. Ela nasceria em outubro. E aí,
dentro disso que estava acontecendo, a Juliana falou assim, não, volta você pro Brasil, fica aqui, eu vou ter a criança aqui, você volta pro parto. Eu falei, você tá maluca? Não faz sentido. Gente com convênio no Brasil bom, a família lá e esse tipo de coisa. Mas já ardia em nosso coração À a vontade. vontade de estar aqui. E o que acontece logo na sequência é a gente muda pra cá e minhas outras duas filhas, elas nascem realmente aqui, a gente constrói uma vida aqui, mas é Deus ele dirigindo todos os caminhos. Sim, claro, com toda Agora, certeza. ficou muito claro pra mim, acho que também pra audiência, essa virada de chave de vocês. Então vocês chegaram aqui nos Estados Unidos. E aí quando a gente chega, é tudo novo, existe desafios. Aí eu tô entendendo, uma mulher grávida de 6 meses, eu já entendi que o desafio, a gente aumentou o nível, que eu me lembro. O vento passava assim, eu chorava, Marcos. Porque eu me lembro o seguinte, minha segunda filha, ela nasceu aqui nos Estados Unidos, e eu estava aqui nos Estados Unidos quando ela nasceu há 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, Uhum. e foi já realmente, sabe, absurdo, né? Porque assim, é tudo muito novo, você não entende Sim. nada, Sim, longe da família, então é desafiante. sim. E aí, eu quero saber de vocês, nesses primeiros passos, quais foram os seus maiores desafios? O que você falou, nossa, foi que marcou sua chegada aqui nos Estados Unidos? Pra mim Vamos foi. começar com ele, vamos lá, ó. É. Vamos jogar a bola nele. Vou ser bem Porque honesto. ele foi o cara que encabeçou, né? Então É vamos lá. isso. E não só isso, eu entendo que eu fui a coluna, tá, desse projeto, né, de Uhum. familiar. Por quê? Porque era aguentar a Adriana chorando todo dia, Meu certo? Deus. E tentando convencê-la de que era um bom movimento, que era razoável o que a gente estava fazendo. Porque Ia dar porque certo. ela chorava muito, ela sentia falta da família, ela sentia falta da Dos vida, mimos. né, E que ela grávida, os vivia. hormônios à flor da Não, pele, tudo, né? normal. Então, Não é, assim, Marcos, eu acordava, meu café da manhã tava na mesa, eu chegava em casa, meu almoço tava na mesa, meu Ou jantar tava na seja, mesa, na sua cabeça tava assim, ele destruiu minha vida. acabou com a minha vida. aqui você tem que fazer tudo, né? Principalmente Exatamente. nessa Então, o início. desafio maior foi dele. Conta pra gente. Exatamente. Então, assim, era bem delicado a gente ser, né? Ter o tato de poder conversar isso com a esposa e dizer, olha, é o melhor pra gente. Por mais que nesse momento que você não esteja enxergando isso, eu sei que é difícil enxergar, né? Quando você tem que Uhum. começar a fazer tarefas diariamente que você nunca fez, que não era da tua rotina. Eu até brinco, quando a gente se casou, eu herdei a funcionária da minha mãe que trabalhava conosco há mais de 13 anos. Olha que coisa Ela linda. tinha um cartão nosso, ela ia pra padaria todo dia antes de vir pro Sim. trabalho, chegava lá o pão quente. A gente não se preocupava com compra de mercado, o que vai comer, o que vai deixar, se faltou algum material em casa, nada disso, nada. E de repente você se vê, tá, eu tenho que gerir muito mais do que antes eu geria. Se eu Aham. Eu só achava que eu tinha que cuidava de gerenciar um muito, banco. se eu achava que Agora eu tem que cuidava de gerenciar minha muito, casa. sabe? E assim, essa mudança na rotina, né? Até Aham. a gente comenta muito isso. Há um número muito grande de divórcios nos Estados Unidos. Tá? Dessas Nossa. pessoas que são Sim. recém-chegadas. Sim. Porque são muitos os desafios. Não é somente o desafio do idioma, ou o desafio do A trabalho, da gente faz terapia de recolocação. casal também no escritório. Exato, até engraçado. Eu falo assim, a gente Imagino não que trabalha só com contabilidade, a gente tem um pouco de psicólogo ali, porque cada um que senta na tua frente vem com uma história, vem com uma dor, vem com um desafio. Sim. Alguns são um desafio de muitos anos, outros são um desafio assim que é tudo muito urgente, principalmente a imigração. Olha, corrige meu imposto, tá tudo errado, da maneira que tá aí, o advogado falou que não vai funcionar, né? O desafio Alguns são da novas realização do sonho da conquistas, casa né? própria. É. Olha, do jeito que tá aí, Não fizeram qualifica. errado por 2 anos atrás, fizeram muito errado, e da maneira que tá não qualifica. O que que a gente pode fazer? Então, assim, a gente tem que ter um nível de empatia e de solidariedade com o cliente muito alto. Porque senão você se torna uma pessoa frívola, né, Uhum. fria, e vai dizer o seguinte: não é problema meu. Meu problema aqui E é os esse é o números. São os pior números. comportamento com um profissional da nossa área. Dizer, olha, eu sou técnico, eu só penso em número. Se você for trabalhar nessa vertente, é aí onde que eu acho que a pessoa para de crescer. Uhum. Porque toda vez que você ajuda uma pessoa, aquilo fica marcado. Da mesma Sim. maneira de que se você atrapalha a vida dessa pessoa, Também fica fica marcado, marcado. ou Em até dobro. mais. Em dobro, Em exatamente, dobro. exatamente. Diz as estatísticas aí, a pessoa que foi bem atendida vai falar bem de você para mais ou menos 2 ou 3. A que foi mal, até 7. Exato. Então é sempre exatamente. amplificado. É. Ou seja, então tô entendendo que no seu caso, especificamente, foi tentar Me controlar aturar. as emoções da esposa. Faz muito sentido. E você, acho que tá aqui. Natural, natural. Já Estar tá. aqui foi difícil.
Foi, porque é exatamente tudo isso. Eu nunca geri uma casa naquela época, eu nunca tinha gerido minha casa, era sempre a gente tinha alguém que nos dava suporte para isso, que no Brasil isso é muito comum, né. Uhum. Então a gente gerenciava pessoas, gerenciava dinheiro, gerenciava banco, não casa. E sempre tive essa veia muito profissional, muito empreendedora, tanto que quando a gente antes da gente vir para cá, a gente já tinha meu escritório de contabilidade, então a vida era muita rotina. Quando eu cheguei aqui, eu ficava super ansiosa para trabalhar, para sair de casa e fazer alguma coisa, mesmo eu trabalhando lá no meu escritório à distância, né, de maneira remota, mas eu sentia aquela falta de ir pra rua, trabalhar, fazer alguma coisa. O Breno chegava em casa, a casa já estava toda arrumada, toda limpa, tinha comida, tinha tudo, já estava tudo feito, já tinha todos os dias eu lavava roupa, de tanta É. ansiedade de querer A fazer alguma ansiedade era coisa. descontada nas Nas tarefas atividades, domésticas. nas tarefas domésticas. Assim, eu acho que meu maior desafio realmente foi essa mudança de vida, de adaptação. Eu falo para todos os nossos clientes hoje que pensam em adaptação: "Fica tranquila, vai passar, é uma fase, depois Respira as coisas se fundo. organizam", e experiência própria, na verdade. E eu estava grávida, né, eu chorava, eu queria ir embora, eu falava pra ele: "Eu queria ir embora Que eu tô fazendo todos os aqui? dias, o que que eu tô Isso não é pra fazendo mim. aqui? Isso não é pra mim". Não foi essa vida que eu escolhi, não foi essa vida que não foi isso que tu me prometeste no dia de casar. Tá tudo errado. Eu brinco com ela, né? Eu falo assim, eu tava em campanha, depois que eu ganhei, Exatamente, né? agora, né? Agora é governo. Ele fala: "Eu estava em campanha". Gente, essa história de vocês, ela é realmente muito marcante e importante para nossa audiência. Sabe por quê? Existem pessoas que estão nos assistindo agora e tá passando justamente por essa fase. E Sim, aí, acho que a parte mais interessante de dizer é só uma fase. Isso daí vai sim, passar, não é o fim do mundo. sim. E a ideia de compartilhar essa experiência é isso. E aí você tá falando, eu tô lembrando também da minha história, né? A parte difícil para mim quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi justamente isso. Olha só que não faz sentido com a realidade de muitos imigrantes. Eu chego aqui também numa situação financeiramente falando diferente e eu tô num ano sabático. Aham. Eu tinha tirado um ano sabático no Brasil anterior a esse. Confortável, É, né. veja só, eu cheguei aqui em 17. 16 eu tinha deixado, fiz a transição na empresa como CEO, coloquei um outro CEO, saí e fiquei sabático 2016 inventando coisa no Brasil. Mas aí você tem amizade, você conecta, eu montei outras parcerias, outros negócios. Eu cheguei aqui em 17, e aí eu cheguei aqui em 17 e tô sabático de novo. Eu tô sem o que fazer. E isso daqui me gerou um tédio, porque assim, nós, em Teste certo profissional. aspecto. Então, mas eu acho que é uma crise de identidade. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, igual você. E aí nós entendemos, ou nós somos treinados para ser o que nós fazemos. E Sim. aí, quando tiraram o que eu O que eu fazia da minha fazia? mão, e agora, quem sou eu? Sim, E aí foi um momento muito difícil dessa questão de identidade, você falou de rotina, é uma questão realmente de identidade. Quem eu sim, sou, gente? sim. E aí foi um processo. Faz todo sentido, né. Quem sou eu sem as minhas rotinas profissionais diárias? Exatamente. E aí uma coisa que eu deixo para reflexão, porque assim, geralmente as pessoas perguntam: "Ah, quem você? Ah, eu sou um contador, eu sou engenheiro". Cara, Eu sou você não Adriana. é, você é a Adriana, você é o Está, Breno, você né. está contador, você está É isso mesmo. engenheiro, porque se tirar isso de você, então quer dizer que você não é mais nada? E é o que acontece na maioria dos casos, porque as pessoas se identificam tanto Sim, com isso sim. que gera essa situação, Que né? foi exatamente o que aconteceu comigo, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu trabalho desde Ou seja, 2002. você era aquilo. Eu era aquilo, eu só sabia fazer aquilo. Igual quando eu saí do escritório que eu trabalhei aqui, as pessoas perguntavam: "E agora, você vai fazer o quê?" Eu falei: "Vou fazer o quê? Eu não sei limpar a casa, gente, eu só sei fazer até sei, mas é a minha casa e eu vou É, demorar uma vida, isso nunca vai virar um negócio". habilidade. Eu tinha que ser contadora, não tem jeito. Mas excelente, cara. Eu acho que assim, é muito interessante isso. E aí passou essa fase, é óbvio. E aí a gente vai para a parte profissional de vocês. Eu vou Sim. começar com a Adriana, que eu já conheço um pouco da história dela. Eu quero que você fala, porque justamente a gente ouve alguma coisa do tipo aqui. Ó, você chegou nos Estados Unidos, esquece o que você era, quem você era no Brasil. Aqui é tudo Sim, zero. E não é bem assim. E a sua exato. história é muito interessante por causa disso. Eu quero falar como foi seu recomeço aqui nos Estados Unidos, E como tudo começou. e é exatamente isso que eu falo para muitos clientes nossos, sabe, Marcos, que eu vejo, ainda vejo, infelizmente eu ainda vejo algumas pessoas querendo menosprezar a qualificação técnica que as pessoas têm quando elas atravessam essa fronteira, né? Quando ela sai do Brasil e chega aqui nos Estados Unidos. O que eu acho um absurdo, porque tem tanta gente boa, tem tanto brasileiro bom no mercado. Não é à toa que a gente tem um monte de brasileiro despontando aí com empresas, gente que estudou em Harvard, brasileiro que vem do Uhum. Brasil, que vem para estudar, que se desenvolve, que
constrói fortunas, grandes empresas, um monte de coisa. Eu fico super feliz, eu fico super animada quando eu Lógico. vejo esse tipo de coisa, porque eu acho que é isso, nós somos brasileiros, a gente consegue se reinventar, a gente consegue dar o nosso melhor. Então, eu sinto muito quando escuto alguém falando assim: ah, você imigrou, agora você não pode ser mais o que tu fazia antes. Esquece o que tu fazia. O que foi que aconteceu? Eu desaprendi no voo? Eu Então deu amnésia? Adorei emburreci no essa. voo, eu emburreci no voo, rasgou meu diploma na transição, e não é. E é uma coisa bem interessante que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, eu tive esse tipo de barreira. E eu falava: "Gente, contabilidade é internacional, números são números em qualquer lugar do mundo, e o ativo vai sempre bater com o passivo, se não bateu tá errado". E isso é vida. Qualquer pessoa que estude contabilidade sabe que isso tem que ser. Qualquer pessoa de exatas sabe que tem que bater o resultado no final e não tem jeito, e é isso. E eu comecei trabalhando no escritório de contabilidade, porque também depois já não dava mais certo eu trabalhar à distância, eu queria ver gente, eu queria sair, eu queria ver as pessoas. Quando a gente conseguiu nossa documentação direitinho, eu falei: "Bom, agora eu vou trabalhar no mercado". Fui, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Eu disse: "Preciso aprender o que está acontecendo aqui". E comecei a aprender, trabalhei 6 anos no escritório de contabilidade aqui nos Estados Unidos. Foi daí que os clientes começaram a entender que o meu atendimento era suficiente para eles, porque eu realmente conseguia fazer essa conexão Brasil e Estados Unidos, trazer e ter empatia com o cliente, que eu acho que isso faz muita diferença. Verdade. Então, quando a gente tem essa empatia, a gente pensa assim: "Meu Deus, não é o cliente, não é mais um número, não é mais um social security, não é mais um Uhum. CPF, é uma pessoa, é uma vida, é uma família, é um sonho, é uma eu sonhei um dia, eu sonhei com que as coisas se resolvessem. Tem pessoas também que sonham por isso, tem pessoas que também querem isso, que almejam, que galgam isso. Então, nosso papel aqui, enquanto pessoas que imigraram, que tiveram sucesso, que cresceram, é esse. Fazer com que os sonhos dos outros que estão com a mesma expectativa deem certo. Legal. Gente, vou falar um negócio pra vocês e pra complementar que eu sei a história dela bem um pouquinho profundo. Quando ela chegou no escritório de contabilidade, ela falou assim: "Não, contabilidade é contabilidade em qualquer lugar do mundo". Sabe por quê? Porque falaram assim pra ela: "Não, mas você não fala inglês". Ela falou assim: "Eu não preciso falar inglês, eu sei contabilidade, coloca aqui na minha frente que eu resolvo". Então, você que tá imigrando, você tem que ter coragem, Sim, tá? Você não pode, se baixar a cabeça e se melindrar, sabe? Porque o que você tem, a sua história, a sua experiência, ela vai fazer a diferença nesse momento de transição. E foi isso que ela fez. E aí, outra coisa também, tem que ter humildade. sim, Ela falou assim: eu preciso aprender. Eu sei contabilidade, mas eu tenho que aprender aqui. Ela foi ser assistente com e toda entrou dentro de um certeza. escritório de contabilidade como assistente. E eu tenho certeza que você via lá pessoas muito menos qualificadas, que não sabiam o que estava falando, falando bobagem, mas você falou assim: não, estou num momento de aprendizado e eu estou Com aqui para toda aprender. certeza. Então, se eu posso extrair alguma coisa da sua história para compartilhar realmente para as pessoas, você pegar isso daí, tenha humildade e tenha coragem, que você vai ter sucesso. Com toda certeza. E vai estudar. Não é só ter Exatamente. humildade e ter coragem. Humildade, coragem e vai estudar, porque essas É, 3 coisas junto com toda levam ao certeza. sucesso. Porque fazem toda a diferença. E eu E aí acho que a é gente vai isso. entender o Breno também, porque assim, vocês pegaram o caminho oposto, você foi pro escritório de contabilidade. Ele, rapaz, ela falou aqui pra gente, ó, presta atenção, 6 anos de escritório de contabilidade. O Breno já listou pelo menos uns 6 lugares que ele passou. Em 6 anos. 6 anos, o Breno ele ficou pulando em É, vários lugares e ele vai contar como foi essa trajetória dele meteórica aqui nos Estados Unidos de sim, profissional. sim. Isso é super engraçado. Deixa eu compartilhar com você um dado curioso. A Flórida é um estado que mais recebe gente nos Estados Unidos. Eu estou falando de milhares de pessoas chegando aqui todos os dias. E por que isso acontece? Bom, existem alguns fatores que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o estado da Flórida é um estado que ele não tem um imposto de renda estadual sobre a renda da pessoa. Número dois, ele tem os fatores climáticos que ajudam muito as pessoas em estabelecer suas vidas aqui. Isso aliado a uma indústria de turismo que só cresce aqui nos Estados Unidos, junto com tecnologia e saúde, tem criado um ambiente de negócios extraordinários. Então, quando nós olhamos para todos esses contextos e olhamos para a questão de imóveis nos Estados Unidos, nós observamos que a Flórida ela tem um potencial muito grande em crescimento dentro do que nós falamos sobre imóvel, e por isso eu quero chamar a sua atenção, você investidor internacional, sobre as possibilidades que você tem de adquirir seu imóvel aqui por meio de financiamento bancário. Isso é bem interessante. Eu conto uma história que eu cheguei numa etapa da vida americana, da nova vida americana, em que eu tinha 4 trabalhos ao mesmo tempo.
Você é E quase eu, e parente eu do Julius, né? exatamente, Quase né? parente Parece do engraçado, Júlio. né? Quem não sabe é aquele todo mundo odeia Cris? Aqui, ó. Sim, sim. Exato. Porque eu não entendia a sistemática. E aqui tem algumas empresas que você entra no part-time, e aí no part-time depois você entende que você não tem um benefício, né, full, Uhum. então tem um plano de saúde, então é um sistema totalmente distinto do Brasil. E aí você vai entrando nessas nuances e você vai entendendo, tá, nesse lugar aqui não é benéfico para minha situação, que eu tenho um filho, tenho família, então eu vou para aquele outro lugar. E você vai conversando com as pessoas que estão lá mais tempo. E você até você se achar. Então eu acho muito natural quando você chega aqui, você dar a oportunidade, tá? Sem preconceito. Ah, mas eu era médico. Eu não vou fazer nada que não seja medicina. Não enxergo isso. Por quê? Porque eu vejo profissionais aqui que faziam outras atividades no Brasil, certo? E hoje Uhum. são multimilionários aqui fazendo uma atividade que jamais sonharam com isso. É, isso Quantas é uma histórias a gente Isso é uma acompanha? coisa bem interessante que quando a gente migrou, quando a gente decidiu que a gente realmente ia ficar aqui, foi uma coisa que nós olhamos um no olho do outro e dissemos: independente do que aconteça, nós vamos fazer o que precisar ser feito. A gente vai ter humildade para ser isso. Então, naquele momento, a gente tirou a capa de gerente bancário de muitos anos, de contador de muitos anos, ele tirou a capa de engenheiro e nós fomos para o mercado de trabalho. E foi aprender de novo. Ou seja, Exatamente. humildade. Exatamente. Exatamente. Outro dia eu compartilhei uma história com um rapaz que estava instalando um painel de LED lá na minha casa. E eu expliquei pra ele assim, ele falou assim: "Como é que você aprendeu inglês?" Eu falei assim: "Desde o dia um que eu pisei nesse país, eu nunca tive nada em português dentro da minha casa." E não é por orgulho, não é porque achar que o inglês é melhor que o português, que os Estados Unidos é melhor que o Brasil, não. É que eu tinha tomado a decisão lá no Brasil ainda de que eu viria para esse país e de que eu iria prosperar aqui e eu ia permanecer aqui o resto da minha vida. E eu sabia que sem o inglês, eu teria outras barreiras além das barreiras naturais. Então, desde o primeiro dia, eu nunca assinei um canal de TV em português, nunca ouvi uma rádio em português, não por querer me sentir melhor depois, não. Mas isso me empurrou a aprender o inglês de maneira Obrigou, né? fluente, tá? E também o espanhol, que na Flórida é essencial, tá? Se você vem pra Flórida, tá? Começa a falar aí o Eu, pouquito, né? eu Aprender sinto um pouco falta do disso. espanhol. Tá? Super Super importante, super importante. importante. Se você vai para uma região, por exemplo, como Miami, em algumas regiões da cidade, você ouve muito mais espanhol que o inglês. Eu entendo muito bem espanhol, eu falo algumas coisas, mas uma das coisas que eu já pensei para minha carreira é ficar fluente no espanhol, porque eu vejo um oceano azul também, tá? Sim, com Então ele certeza. tem O nisso. Breno, inclusive, quando ele trabalhava na Enterprise na venda de automóveis, ele se destacava Ele porque ele falou os três, falava inglês, português e espanhol. atendia todo mundo. Atendia todo mundo. Olha só, o que o Breno falou aqui, gente, ele é muito importante. E eu tomei uma decisão parecida com a sua, que até o dia de hoje eu não tenho nenhum canal brasileiro assinado em casa. Eu virei realmente a chave. É, cara, foi assim, é o país que eu escolhi para viver. Outra coisa que eu falei até esses dias atrás, eu tava falando no evento, e eu falei assim, para decisões de destino não existe plano B. Sim, Ele, quando veio para cá, ele fez isso aí, falou assim, não existe plano B, é o plano A e é dar certo vai dar nesse certo. país, vamos fazer até dar certo. Então, se você quer dar certo aqui, tenha só um plano A. Venha Sim, pensando em dar certo e ficar aqui e fazer até dar certo. Dois, isso daqui é básico, você tem que falar inglês. sim. Ah, como que faz para aprender? Só tem dois jeitos, só tem um jeito, estudando. E se É, forçando, e se não é. forçando. Porque Não, aqui na primeiro, Flórida, especialmente, tem a exatamente. comodidade, Então, a né? De primeira muita gente coisa é fala estudar. português. Segunda coisa é você se cercar de um ambiente que fala inglês. Sim, Sai da bolha, dessa zona de conforto, porque você vai aprender. E isso vai ser fundamental para qualquer profissional fazer qualquer virada aqui, Com tá bom? sim, certeza. com certeza. Agora, antes da gente continuar, eu quero falar para você, você que está trabalhando, está empreendendo aqui nos Estados Unidos, gente, vocês precisam ter muita atenção. Tem um monte de gente que erra justamente nessa hora. Que hora, Marcos? A hora de escolher um contador. Gente, aqui nos Estados Unidos, você precisa ter um contador competente, porque Sim, não pagar imposto te leva para cadeia, é sério. Você não tem um contador competente, ele vai te colocar em sérios apuros, ou você vai gastar mais dinheiro do que precisa. Então, eu estou sentado aqui com dois especialistas nos Estados Unidos, que além de contabilidade aqui nos Estados Unidos, que eles são muito bons, sabe ainda contabilidade no Brasil, entende você lá, entende você aqui, então vai estar o contato aqui do Breno, da Adriana, como sim. vocês fazem para ter acesso a eles, então te recomendo. Tenha contador que você confie, que te atenda para você não estar em problema. E aqui estão meus amigos Breno e Adriana, e recomendo muito. Mas continuando aqui Obrigada. na sua história, amigo,
você entendeu essa mentalidade, você começou então de um trabalho para o outro. E como que foi essa jornada dentro desses trabalhos? Foi, assim, uma loucura, né, literalmente, né, como a gente acabou de falar, atividades que eu jamais teria imaginado, né, desenvolver na vida, mas eu sempre tive comigo esse hábito, né, de Uhum. orar a Deus ali todo dia que eu ia entrar no trabalho, falar: "Meu Deus, abençoa essa empresa, abençoa esse cliente que vem aqui e me dá sabedoria, me dá, boas conexões aqui dentro". Eu acho que a gente como brasileiro, a gente tem essa facilidade de relacionamento, né, então em todas as culturas que você se aproxima, as pessoas gostam de você. Sim. E você começa a conversar e as pessoas começam a te dar dica, as pessoas querem te ajudar, as pessoas querem te ajudar a crescer, porque elas veem, né, no teu perfil de trabalho, de chegar e focar naquilo que você tem que fazer, de entregar resultado. Então eu sempre fui muito assim, tanto que o dia que a gente chegou na Enterprise, né, que eu cheguei na Enterprise e falei assim: "Tô saindo", todo mundo ficou sem entender. Bateu a cabeça, caiu da cama, o que De foi que novo. houve, né? Por quê? Porque a gente foi numa consulta médica da Adriana, do segundo filho já, e o médico disse pra ela, falou assim: "Olha, chama teu marido na próxima, tá?". E quando ele me Só chamou eu que lá, ia nas só ela consultas, que ele ia não nas ia. consultas, porque eu era ela dizia, né, às vezes ela chorava e dizia: "Eu sou uma mulher casada, mãe solteira", Meu Deus. tá? Porque eu morava no Coisa dos Estados trabalho. Unidos. É foco, É né? isso que ele tava falando, Foco. gente. Trabalhava, ele Tá? conta a história do seu filho. 70, Você não vê seu 70 filho, horas, né? não via meu filho, entendeu? Eu trabalhava 70, 75, Já 77 horas trabalhei 70 em horas uma também. semana, tá? Eu É. trabalhava de segunda a sábado, eu tinha um dia de folga durante a semana, além do domingo, porque a loja era fechada, mas eu nunca tirava. Porque, como eu atendia português, inglês e espanhol, em mais de 1.500 gerentes de conta em todos os Estados Unidos, eu era o número um. Via de regra, eu era o número um, número 2, ficava ali oscilando. Por quê? Porque eu atendia todo mundo. Tá? É. Costumo contar uma história super engraçada. Uma vez no Daily Rental, no aluguel dos carros, Aham. até um mudo eu atendi. Um Pegou essa. rapaz, é Essa super é engraçado boa. isso. O rapaz pegou o telefone, gesticulou, né? E falou que ia ligar pro pai dele. E o pai dele ia conversar comigo. E o pai dele conversou, eu fiz toda a assinatura do contrato, expliquei pro pai ao telefone lá quais eram as coberturas, porque tem seguro, seguro contra terceiro, seguro do carro que você está dirigindo, se você precisava de algo mais, e se você queria fazer a gasolina pré-paga, se você precisava do toll, tudo isso eu consegui explicar com um mudo. Só Deus sabe como, acho que Meu Deus Deus. nos, né, Nos vai nos usa, dando né? as habilidades, vai nos É. Meu usando, Deus do sabe? céu, só E depois ele brasileiro. foi lá e fez um review, 5 estrelas, falou que foi muito bem atendido. Bonitinho. E assim, eu acho que é essa a essência, né? Eu quero ajudar. Da maneira que eu puder, eu vou te ajudar. E eu acho que esse é o grande diferencial da nossa empresa hoje no mercado, tá? A gente não tá ali só por número, só por dinheiro. Cada história é um sonho que é nosso também. Quanto é gratificante quando a gente recebe a mensagem do cliente: "Olha, a chave da minha casa, ó, você Sim. fez parte disso". E a Legal. gente, compartilha isso com a nossa equipe, tá. A pessoa que tira a foto lá do green card e fala assim: "Ó, tá vendo isso aqui? Se não fosse o trabalho que você e a tua equipe desenvolvem, isso aqui não seria possível". Então, a nossa atividade hoje, né, eu me coloco já na no mundo da contabilidade, porque eu fui estudar contabilidade aqui também, Aham. sempre fui estudioso, tá, sempre fui estudioso. E quando eu cheguei aqui, que eu entendi que era isso, eu falei, fui lá de corpo e alma e falei: "Agora eu vou estudar A contabilidade". gente vai parar a sua história agora aí na consulta médica, porque assim, eu quero dar um passo para trás, que aí, aí começa a virada de chave de vocês. Sim. Porque é justamente onde a gente vai chegar. Existe um momento, você tá lá de auxiliar contábil, cresce, aprende, e Sim. aí existe um determinado momento que você fala assim, gente, por que não ter minha contabilidade? O que que aconteceu? Qual foi a virada de chave? Como É, que aconteceu na isso? E o realidade, Breno tá assim. lá, trabalhando 70 horas Sim. por E semana. me, e me, Aqui, olha e me só, olha o contexto. sustentando, tu viu, né, O Marcos? Provedor, né? olha o contexto. Ele veio pra cá, falou pra mulher, vai dar tudo certo. Aí Ele ele que se pensou vira, então, assim, pra dar tudo certo. 70 horas por semana. Eu sei o que que é isso. Eu já trabalhei 70 horas por semana aqui. 70 horas por semana trabalhando, a mulher nem sabia que tinha mais marido. A mulher falou assim: ah, Tá já que eu não tudo tenho certo. marido, eu vou fazer alguma Vou coisa. fazer alguma coisa, é isso. Não, e aí, exatamente a questão da virada de chave, no meu caso, foi que dentro do nosso escritório, eu trabalhava muito próximo da dona do escritório na época, né? E com muito respeito, com muita atenção, com muito zelo a tudo, chegou um momento em que o escritório mudou todo o processo de gestão dele e cada cliente só era mais um número. Era só mais um social security, era só mais um tax ID, era só mais uma empresa, não era mais pessoa. O cliente já não era mais tratado como uma pessoa para mim, já não sentia mais empatia com o caso de cada cliente que chegava.
Então não fazia mais parte do meu valor, da minha cultura, dos meus preceitos, de tudo que eu aprendi a vida inteira. Então quando eu me deparei com aquilo, eu falei: "Gente, eu estou no lugar errado. Eu não estou fazendo a coisa certa. Como é que eu posso estar num lugar em que eu não posso me preocupar com a pessoa? Que eu não posso me preocupar se a pessoa pode me pagar pelo fio do meu serviço ou não? Que eu não posso me preocupar, ela tem que me pagar de qualquer jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não aprendi isso a vida toda. Desde a época dos meus avós, eu aprendo que a gente tem que ajudar as pessoas que precisam. E tudo tem uma virada de chave, né, Marcos? Eu falo para todos os nossos funcionários hoje dentro do nosso escritório. Não existe o cliente que não tem dinheiro para o nosso atendimento. A gente vai resolver. Eu tenho situações, eu tenho caso de um cliente que a pessoa chegou para mim e falou assim: "Eu não tenho como pagar para fazer o serviço". Eu falei: "Deixa eu te falar uma coisa, se você tiver multa, você vai pagar $200 por sócio por mês de atraso na sua empresa. O que vai ser muito mais caro do que você fazer o serviço comigo. Vamos fazer o seguinte, não precisa você me pagar, eu vou fazer o seu serviço. Quando você tiver condições de me pagar, você me paga, da forma que você tiver". Hoje, é uma das pessoas que mais me manda cliente para o escritório. Olha aí. Todos os dias. Não pedi nada pra ela, não pedi pra que ela fizesse nada, não pedi pra que ela nem que ela me pagasse. Eu não queria que ela pagasse a multa. Eu falei assim, eu vou te ajudar porque eu vou tirar Vai de ser problema. pior, vai ser pior. E toda a minha equipe age dessa forma. Por quê? Porque um dia lá atrás eu passei por isso. Eu passei por ter uma família em necessidade e eu não poder fazer nada naquela época. Falei: "Cara, não tá certo". Agora eu vou te compartilhar um dado que a maioria das pessoas não compartilham por aí. Cerca de 30% das propriedades que são adquiridas aqui no estado da Flórida, elas vêm de pessoas que não moram aqui no estado. E isso mostra algo bem importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso. O estado da Flórida, ele não depende exclusivamente da sua economia interna, do que é gerado aqui, mas ele tem um grande fluxo de capital externos, tanto de outros estados dos Estados Unidos, como também de outros lugares do mundo, entrando dinheiro aqui para comprar esses imóveis. Isso tem um fator decisivo na questão de quando passamos por ajustes econômicos, ele é um mercado que se mantém mais estável. Então, quando nós vamos fazer uma avaliação sobre adquirir um imóvel no local, nós precisamos ir além de entender o preço por metro quadrado. Nós temos que olhar comportamento, nós temos que olhar movimento de dinheiro no estado, e toda essa avaliação ele vai compor realmente o seu cenário de risco dentro daquilo que você busca como investimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, eu me lembro na empresa anterior que eu estava, eu comecei também a tomar algum tipo de ações que tem a ver comigo, não com os outros. Sim, E eu percebi as pessoas constrangidas da empresa por você querer ajudar o outro, de você ser realmente proativo, você pensar no outro, tal. É, isso constrange a outra sim, parte, né? E eu tô falando sim. ainda no seu negócio, quando você entende esses valores seus, eu falo assim, cara, eu sei quem eu sou, eu quero aplicar meus valores, e aí você começa a ver que entra em choque. Sim, Constrange o outro, né? Eu já passei por isso, sim. e eu falo assim, gente, uma coisa tão natural. É, Você ajudar o próximo, né? As exato. pessoas E eu ficam. e eu falo assim, não propriamente dito pela dona da empresa que eu trabalhava, mas pelo processo de gestão que foi Uhum. imputado depois de um certo tempo que eu trabalhava lá. Então, ficou muito difícil para continuar naquele processo. Falei: "Breno, eu acho que tá na hora da gente sair e seguir a vida, seguir o rumo". Foi quando a gente tomou a decisão de montar o nosso escritório e tudo. E a gente já tem, claro, nossa empresa desde muito tempo, na verdade, desde quando eu cheguei aqui, porque eu montei o escritório, na verdade, a Primely foi constituída praticamente quase que no dia 1 que a gente chegou aqui, né. Aham. Então, porque talvez se um dia isso acontecesse, a gente já tinha uma empresa montada. E aí a gente tem todo esse processo de transição, né, montamos e por incrível que pareça, eu nunca liguei para um cliente do antigo escritório que eu trabalhava, nunca chamei nenhum para ser meu cliente. Eu tenho muitos clientes que vieram de lá. Ou seja, você E assim, começou exatamente do zero. do zero. No dia um eu Zero ti cliente. 0 clientes. E eu tinha clientes no dia um, porque o cliente que me procu o cliente tentou me procurar no escritório e não me encontrou e me encontrou em outras plataformas digitais. Hoje em dia, graças a Deus, com as mídias sociais, a gente abriu o nosso canal de comunicação já direto nas redes Uhum. sociais, e o cliente nos encontrou e nos procurou. E assim a gente seguiu. E cliente por cliente, hoje nós somos mais de 4.000 clientes, a gente tem uma cartela de clientes gigantes, graças Uau. a Deus, que atende todos os dias. A gente atende pessoas dos Estados Unidos inteiro, do mundo todo, né, que a gente tem cliente em todos os países. Então, assim, é gratificante a gente poder dizer que a gente começou literalmente no dia um do zero. E a gente tem sim um primeiro cliente que a gente honra a vida dele até hoje.
Quando a gente encontra, quando a gente fala, independente de qualquer coisa. Assim, ademais, a gente tem muita gente que nos deu suporte nesse processo de transição, né? Desde da pessoa que nos alugou a primeira sala menor do que esse espaço aqui, quando a gente começou, que a gente não tinha onde alugar, foi uma época muito intensa de lugares aqui para encontrar. E ele falou pra gente assim, o Reinaldo, né? Ele falou pra gente assim: pode começar segunda-feira, isso era uma sexta. Uau. Pode começar a segunda. A gente, não, mas a gente não tem cadeira, a gente não tem mesa, a gente não tem computador. Na verdade, a gente não está estruturado ainda. Foi porque, na verdade, eu saí do escritório. Falei, Breno, eu não aguento mais, vou sair. Saí do escritório e não tinha, não ia ser um escritório. Uhum. Mas no dia que eu saí, começaram a me ligar, começaram a me procurar, começaram a me Teve que buscar. virar na Eu força. falei, eu vou ter que virar um escritório, Breno, não tem jeito, eu tenho que trabalhar. E aí ele pegou e falou, não tem problema, vai lá na minha sala, pega uma mesa, pega uma cadeira, entra na tua sala, monta teu escritório do jeito que tu quiseres, usa o tempo que for preciso. E não precisa tu me dar depósito nenhum de aluguel. Quando tu puder me pagar, tu me paga. Se tu não puder me pagar o aluguel, tu não precisa me pagar. E nós compramos literalmente o computador, os sistemas, tudo. Aí o Breno, né, que tava ganhando bem, claro, o número 1 da Enterprise, vai Teve me que investir, bancar, né? né? Investe em mim. Investiu certo, Bruno. E aí foi quando a gente começou, propriamente dita, Prime Litex. Lá atrás começamos Premium, né? Hoje nós fizemos um rebrand, porque o nome, a gente tentou registrar a marca no registro de marcas e patentes, não foi aprovado porque o nome é genérico, né? Premium é um nome genérico, e a gente fez todo um estudo de marca e viramos Primely. Primely, ficou legal. E aí Ficou. eu quero chamar você, investidor internacional que está vindo aqui para os Estados Unidos, está investindo dinheiro aqui, comprando propriedade. Olha, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa ter aí o suporte de profissionais com suas estruturas de proteção patrimonial. E cada estrutura e cada nível de investimento exige uma estrutura certa. Com E eu estou aqui com certeza. as pessoas que são especialistas nisso, desde a estrutura mais simples para você, como estruturas bem rebuscadas com empresas Offshores. offshore, lá nas Ilhas Virgens e assim por diante, em paraísos fiscais. Ele consegue criar todo esse tipo de estrutura pensando no seu total de investimento. Com Então, certeza. se cerque de profissionais qualificados e que entenda o brasileiro, entenda esses dois mundos, a ida e volta. Sim, Se eu sim. falo para você, eu acho que tem muito a ver com o que você faz. Eu consigo traduzir para o brasileiro justamente o universo do financiamento imobiliário dentro Uhum. da linguagem do que é o brasileiro. Porque, assim, é um universo completamente distinto, Sim, né? Então, existe primícias aqui que não existe no Brasil. sim, E aí, o ponto é você conseguir fazer essa ponte. Por quê? Eu conheço muito de Brasil, eu tive negócio no Brasil, eu sei sim, como funciona. sim. E eu conheço muito aqui. Essa é uma grande vantagem que a gente tem frente a americanos, por exemplo, que não Sim, com entende certeza. a cabeça do brasileiro ou como funciona, né? Então, por exemplo, a ideia aqui de conta escrow para você receber, eles pegarem seu property tax, que é seu IPTU, o seu seguro, é uma loucura pra gente Sim. explicar isso pro cliente, Como é porque que não faz funciona sentido. isso? O que é isso? Uma vez, nós mandamos a cotação de seguro pro cliente, eu falei assim, ó, tá a cotação, escolhe um, tem que pagar, o cliente mandou a seguinte resposta: não é melhor esperar fechar o imóvel Sim. pra gente escolher o seguro? Não fecho sem isso, né? Olha, então, porque não faz sentido É no igual, Brasil é igual o carro sair da sem concessionária seguro. sem seguro. Não sai, né? Então, são coisas que não faz sentido pro brasileiro, mas Sim, aqui é como funciona. E aí, nós, como profissionais que têm essa experiência nos dois mundos, a gente sim. consegue traduzir isso aí muito bem pro cliente. Eu acho que é um dos nossos papéis, né? Eu acho que Uhum. Deus nos designou exatamente para isso, para conseguirmos fazer com que as pessoas, os que vêm depois da gente, tenham maior facilidade nesse processo, né? A gente não precisa ser egoísta, a gente não precisa achar que só nós somos capazes. Todos são, todos conseguem. Eu falo para minha equipe todos os dias isso: você é capaz. Você tinha uma formação, você tem aí dentro da sua cabeça Uhum. um estudo que você estudou, que você passou muito tempo estudando. Então, faça o seu melhor. Você consegue. Você consegue. Então, mas eu vou te dizer que isso aí são privilégios de poucos, tá? As pessoas que eu já encontrei aqui, tem muita gente que tem a seguinte mentalidade. Ah, eu me. A expressão assim, me ferrei aqui, eu vou deixar que o outro também se ferre. E aí, eu acho muito legal isso de você, Adriano, porque eu tenho justamente esse pensamento. Aonde eu puder ajudar
aonde eu gostaria de ter sido ajudado, eu vou ajudar. As Sim, pessoas não precisam passar por que eu passei. exato. De jeito Eu e o nenhum. Breno, Não a precisam. gente usa a Cada seguinte um tem sua frase, né? história. A gente usa a seguinte frase, né? A gente fala assim: a gente aprendeu nesses 10 anos de América o que não fazer com o próximo. Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso maior ganho, o nosso maior aprendizado. E a gente passa isso hoje para os nossos filhos, para os nossos funcionários, exatamente para que a gente tenha a mesma filosofia. Se você conseguir deixar isso na cabeça dos que estão com você, eu acho que você já teve. O seu maior nível de sucesso é esse, Com realmente. certeza. E ter congruência, né? Com certeza. Você fala e você faz. Vocês são assim. Sim. E aí a gente vai continuar na sua história, porque é o seguinte: empreendeu, contabilidade, começou a dar certo. Fiz outro menino, Segundo filho, tá sem marido fiz ainda. outro menino, O médico falou continuei assim. sem Aí a marido. gente volta na história aqui atrás. O médico falou assim: cadê o pai da criança? Eu quero ele na próxima consulta. Exato, menino. Ele tá vendendo carro pelos vendendo- Estados Unidos. Eu vou dar um jeito, vou marcar na agenda Sabe, dele. eu falei pra ele assim, aí eu falei, doutor, aí ele, Adriana, tá tudo, cheguei numa consulta, acho que 3 meses do Luca, 4 meses, né? Cheguei numa consulta e eu sempre fui muito caprichosa, me arrumava. E Uhum. ele tava comigo desde quando o Pietro nasceu, porque ele é pediatra do Pietro ainda, né? E aí eu cheguei na consulta, ele falou assim pra mim, tá tudo bem? Só que foi um dia que eu saí, tomei banho, vesti qualquer roupa e fui. Aí ele olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, doutor, por quê? Aí ele falou, não, não tá. Você não tá bem. Eu falei, doutor, quer saber a verdade? Tô cansada. E o Luca nasceu dia 20 de março. No meio da Texas. Entre o dia 15 de março e dia 15 de abril. O garoto Ele não nasce. podia escolher outro dia, né? Não, gente. Não, mas graças a Deus ele foi bonzinho com a gente. Entendi. Eu falava assim, Senhor, ele não pode nascer dia 15, ele nasceu dia 20. Graças a Deus, né? Então, Porque se ele antecipa. Exato. Então, dia 15 eu passei em paz, no dia 15 de março, ele nasceu dia 20, dia 15 de abril eu já tava recuperada, já ia pro próximo, É. né? E aí eu falei assim, doutor, eu tô cansada. Faziam 3 meses depois de uma Texisa, o menino nasceu e aquela confusão toda. Minha tia tava aqui, minha prima me dando suporte, tudo. Mas ainda assim, as coisas do Lógico. escritório ainda ficavam muito comigo, né? A gente não tinha, graças a Deus, a equipe que a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe gigante, né? A gente tem mais de 20 pessoas. Então hoje a gente sai 1 hora da tarde fazer um podcast em plena quarta-feira é um Chique. privilégio, né? Chique, né? A minha Tudo equipe continua tá lá, as acontecendo, coisas né? continuam acontecendo, porque graças a gente tem uma equipe muito boa É o que hoje. eu falo, eu vou poder estar aqui também, se eu não tiver uma Ex- equipe muito boa, não vai acontecer, gente. Exatamente. Então, a gente, naquela época, a gente não tinha tanta gente, assim, tanto suporte, assim, as coisas aconteciam muito ainda sob mim, né? E eu fazia do meu jeito, a gestão do meu jeito, as coisas foram crescendo muito e ficou muito apertado pra mim, realmente. Eu falei, doutor, eu tô cansada. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, na próxima consulta eu não quero que você venha. Na próxima eu quero que o Breno venha. E aí vamos o Breno pra consulta, e aí, Breno? E aí, assim, lá contando os segundos, né, que eu tava perdendo venda. Então, Tomara que seja rápido, né? exatamente. O Breno chega assim, O médico disse que não era nem pra eu ir, era só pra ele É. ir. Aí o Breno ele ir falou, sozinho. Eu com o Breno- bebê lá, né, o troca Breno, a fralda. o Breno pensou o seguinte, que seja rápido essa consulta. Exatamente, né? E aí, quando ele chegou, me chamou, antes de olhar a criança, de qualquer coisa, sabe? Ele falou assim: olha, eu não sei o que você faz, eu não sei o quanto você ganha. Imagino que seja muito, porque você nunca pisa aqui, tá? Mas, se eu posso te dar um conselho, tá? De pai de família, pare o que você tá fazendo hoje e vá trabalhar com a tua esposa. Porque senão você corre o risco, um grande risco, de perder a tua família. Porque ninguém tá bem nessa família. E você tem responsabilidade de corrigir isso. E aquilo me doeu, assim, me cortou, né? Eu fiquei super surpreso, porque Aham. ele é médico, Você né? não esperava essa? Não, jamais. Não, ele é médico. Eu entendi que ele queria que eu estivesse lá com o meu filho, que ele tivesse, né, a presença paterna, Dar algum né? conselho Dar de, algum sobre conselho, como né? cuidar da criança. Exatamente, né? Ó, ajuda a tua esposa em algo, né? Porque é pesado pra mãe ali, né? Que é recém, né? Com recém-nascido, com um filho mais velho, porque eles têm uma diferença de praticamente 7 anos, né? De Sim. idade. Então, quando ele me falou aquilo, eu meio que caí do cavalo, né? Porque você acha que você tá numa posição de Superman. Você fala assim, ó, eu sou o provedor, eu que tô segurando o começo do novo negócio, eu que pago isso, pago Tudo aquilo, certo. e fica parecendo que se você estiver pagando, tá Tinha tudo mês certo. que ele pagava o salário dos funcionários no escritório, porque no começo não Exato. dava. Porque porque o nosso negócio é sazonal, então Aham. chega um momento em que você precisa de um bom profissional, de um profissional com experiência, só que o fluxo financeiro ainda não é o suficiente para bancar. Mas se você não tiver esse bom profissional, você não consegue, né, angariar ali próxima- O próximo, o a próximo próxima passo. season. Exato, a próxima season. E foi o que aconteceu. Dela chegar e falar assim, meu Deus, eu preciso, mas eu não enxergo a conta fechar. E eu chegar e falar assim, olha, vai, eu tô aqui para dar o respaldo. E se precisar,
Nem que eu tenha que trabalhar no domingo, lá eu vou conversar com a Enterprise, falar, abre no dia que normalmente é fechado, que eu tenho um carro para vender. Eu tenho compromissos com isso. Então, É, eu falo isso para todo imigrante. Se você pensa em vir para cá, tenha resiliência, tenha humildade, tenha força de vontade, tá? Se dediquem a aprender o máximo possível enquanto você ainda está aí. Porque vai sim. fazer toda a diferença quando você Vai chegar aqui mesmo. nesse país, tá? E aí, foi o dia que a gente sentou, né, um com o outro lá e falou assim, e aí? E agora? Nessa época, o escritório já tinha, né, um volume ali de uns 300, 500 clientes, né? E a Sim. gente falou assim, bem, se é isso aí, eu acho que é uma mensagem de Deus, e a gente sempre, né, entrega a nossa vida nas mãos de Deus e sempre fala, ó, seja feita a tua vontade. E eu tive o passo de coragem ali, né? Nós tivemos como uma família. Aham. E como é que é a E não é principal fácil. fonte de renda, como é que o principal Sim. provedor vai falar assim, vamos E todo era mundo tudo, para um era único barco agora. seguro-saúde, era tudo Ah, com era Isso. ele. tudo, porque empresa multinacional é a maior do mundo nesse ramo. Ela te dava seguro de tudo, 401k, IRA, todos esses benefícios, e ainda tinha carro da empresa, seguro, gasolina ilimitada. Então, assim, era Eu não impossível fazer vou, aquilo. vou perder tudo isso. Era impossível fazer aquilo, sabe? E tanto que o gerente regional me chamou e falou assim: o que, que aconteceu? E me fizeram uma contraproposta indecorosa, que foi o seguinte: você não precisa vir aqui presencialmente, você trabalha aqui o dia e o schedule, o horário que você quiser, certo? Desde que você bata o mínimo. E na época, o mínimo para cada vendedor da Enterprise eram cerca de 8 carros. 8, 10, dependia, né? Porque era Por variável, mês. né? Todos os meses eu vendia mais de 25. Meu Deus. Então, em muitos meses, eu sozinho vendia mais do que lojas inteiras. E eles Uau. falaram assim, ó, não interessa. Eu preciso de você aqui, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, fica a teu Essa critério. proposta Foi foi. decorosa, Foi, né? foi. E assim, eu tava tão decidido e aquilo mexeu tanto comigo, aquela mensagem que eu recebi, eu falei o seguinte, eu falei assim, ó, não, muito obrigado. Eu vou colocar aqui meu 20 days notice, né? Aham. Eles pedem que você tenha essa consideração de treinar uma outra pessoa que vai te suceder. Então, eu cumpri com essa minha obrigação, tá? Trabalhei até o meu último segundo lá da maneira que deveria ter sido. Treinei quem era preciso treinar. E fui, né? Confiar no Legal. Senhor. Foi isso que Boa. aconteceu. Ah, e Esse meu hoje, né, graças a funcionário. Deus, deu certo. Ano Contratou passado, aqui contratação, hein? exatamente, né? Ano Tá vendo? passado a gente Paguei comprou. caro o passe dele, É, viu, né, viu? Marcos? Ano Contratação. passado, para honra e glória ao Senhor Jesus, a gente comprou a sede da nossa empresa. É um escritório Sim. grande, com 15 escritórios lá dentro, né? Permaneci com algumas salas alugadas para ter uma renda passiva, eu não precisava de tudo. Hoje, essa semana, eu já desocupei mais 2 salas, porque a gente está crescendo ainda mais, Continua avançando. tá? Isso Sim. aí. E assim, com muita fé em Deus, determinação, né? Honra, né? Honestidade, a gente tem ajudado muitas famílias mesmo. Tem dois comportamentos seu, ô Breno, que me marca dentro dessa história que eu quero compartilhar com as pessoas, talvez não tenham identificado com clareza. Uhum. O primeiro, volta a dizer, foi humildade. Por Sim. que humildade? Dependendo do seu nível de arrogância, o que o médico ia te falar, fala assim, esse cara não sabe o que tá falando, eu ganho mais Eu do que ganho mais. ele, É isso que mesmo. é verdade. Era a realidade. E aí É. tal, não sei o que, mas ele foi um cara que teve humildade de ouvir. Sim, sim. E dois, que o que trouxe ele até aqui, tá? Não tem plano B, só tem plano A. Já disse pra vocês, decisão de destino, não existe plano B. Sabe por quê? O Breno poderia ter falado o seguinte: não, então beleza, eu vou fazer isso, diminui minha carga de horário aqui, fico no escritório, fico Sim. lá e fica aqui. Eu vou te dizer, quem fica lá e fica aqui Não não fica em vai lugar pra nenhum, frente, né? não tá, né? Já viu aquela história que o cachorro que tem dois donos passa fome? Sim. Então, é justamente isso. Decisão de destino, gente, você não tem plano B. Ó, a palavra decisão significa cortar fora. Sim. Então, não tem jeito, parabéns. Você é realmente uma inspiração pro brasileiro que tá chegando aqui, Obrigado, tá? Marcos. Eu conto uma história sempre, né, que nos tempos medievais, alguns guerreiros chegavam com embarcações, né, no território inimigo e eles queimavam os próprios barcos para que eles não tivessem plano B. Eles queimavam e diziam, ó, agora a gente tem que guerrear e vencer ou vamos morrer e vamos ser dizimados. E a Sim. gente fala muito disso sobre queimar o barco. Aham. E muitas vezes na nossa vida de imigrante, foi isso que nós fizemos literalmente. Sim, De queimar o totalmente. barco e dizer assim, ó, eu fiz algo agora que não tem retorno. E eu Acabou. não tenho outra alternativa a não ser dar certo. E eu acho que Deus honra muito essa atitude de fé. Não pode ser irresponsável, tá, gente? É, Claro, né? coração Exato. conectado nele. Eu Com quero deixar um certeza. recado aqui pra minha audiência. Você que está nos assistindo até agora, tá gostando dessa história? Por que você não se inscreveu ainda? Se inscreva agora no canal, ative o sino de notificação para continuar recebendo semanalmente histórias como essa aqui do Breno e da Adriana. Legal? O que você falou, eu guardo uma palavra no meu coração disso desde que eu saí do Brasil.
o Elias, quando ele sai da caverna, Deus fala assim, ó, você tem que treinar um novo profeta. Esse novo profeta é Eliseu. Eliseu, ele está arando o campo. Ele tá com boi arado. Elias chega nele e fala assim, ó, você vai ser o próximo profeta de Israel. Aí ele fala assim, me dá 5 minutos. Aí ele falou, beleza. Sabe o que que ele faz? Ele vai lá, pega o arado, quebra, mata o boi, faz um churrasco. E aí ele tá dizendo o seguinte, eu não volto mais pra cá. E é Sim, isso que é queimar os barcos. Não tem plano B para sim, decisão de destino. E aí é isso que vai fazer você dar certo também. sim, com certeza. Gente, que bate-papo legal. Nós estamos caminhando para o final e eu quero que vocês compartilhem o seguinte. Qual foi, dentro dessa trajetória de vocês, um principal erro? Você fala assim, pô, fiz isso aqui, foi um principal erro. E dentro desse mesmo contexto, qual o erro mais comum que você vê os imigrantes brasileiros cometendo? Pode Vamos lá. Eu vou falar Bora. já da área contábil, tá? Isso, fala a sua área. Exato. E aí vocês podem compartilhar de vocês também um erro Exato. que pode ser não contábil. Fala, Exato, pô, né? eu fiz isso e isso daqui não é legal, eu É, faria diferente. é. Eu diria assim, erro, eu falo muito sobre a situação do seguro, tá? Porque eu lembro que em algumas situações, logo quando a gente chegou, o seguro do carro cancelou, e chega a carta dizendo para você que vai cancelar a tua do driver license. Exato. Então, assim, eu não entendi o valor disso aqui. Porque no Brasil é Depois meio não que tem você Tanto tem esse. seguro faz. se você quiser, se você não É. quiser, né? Você mora numa cidade pequena, não tem risco, o problema é seu, você dirige, né, com responsabilidade e tal. E eu não entendia, e eu sempre falo isso lá no escritório, muitas vezes, para o imigrante, principalmente recém-chegado, o óbvio tem que ser dito, tem que ser explicado. Sim. E os profissionais que me atendiam nesse ramo nunca me explicaram com propriedade a ponto de eu entender o que realmente significava aquilo. Então, eu acho que assim, dessa vida de recém-chegado, eu acho que a situação do seguro, né, do automóvel foi algo Importantíssimo. que, assim, sabe, me deixou muito desconcertado o dia que eu realmente entendi a porcaria, né, a bobagem que eu vinha fazendo em algumas situações, tá? Legal. E com relação ao erro muito comum do brasileiro, é se deixar levar por conversas de terceiros que não tem nada a ver com aquele ramo, tá? Seja da medicina, seja da contabilidade, seja da imigração, mas o meu amigo me disse que assim não dá problema. Mas eu vi no hoje é o ChatGPT, o amigo, né. Piorou a Piorou a situação. Chat situação. GPT me falou, Piorou a Adriana? Porque situação, gente. é uma ferramenta muito útil desde que você saiba conversar, desde que você saiba perguntar. E muitas vezes a Exatamente. gente não está apto nem a esse É conhecimento mínimo verdade. de como perguntar, Sim, se né, você não tem de noção, como não faz saber usar a sentido. ferramenta. E então, assim, vem atrocidades, vem situações, assim, muito erradas, né, de pessoas, às vezes, que têm renda passiva aqui e vão lá e compram um imóvel de aluguel, por exemplo, de temporada, e daqui a pouco a contabilidade faz errado dizendo que ele tem uma renda ativa. Mas Faz você é um sentido. estudante F1, teu marido é F2, e você está dizendo que você está trabalhando ativamente aqui, você não tem uma permissão de trabalho. Então, situações assim, que são aberrações do ponto de vista técnico, e que muitas vezes as pessoas batem no peito e dizem, não, tá certo, porque um terceiro me disse. Então, eu acho que você tem que procurar uma empresa, independente do ramo, tá? Vou fazer um financiamento imobiliário, quantos anos você já está fazendo isso? Qual é o feedback do teu cliente? Eu estava no evento e eu vi uma cliente falando hiper bem de você, uma parceira, uma realtor. Uhum. Ninguém pagou para essa realtor estar falando isso. Ela teve experiências Espontâneo. reais. Sim, com Então, certeza. nada melhor do que esse feedback, do que esse rastro profissional que você deixa para falar por você. Então, procure se munir de informação e buscar profissionais sérios no mercado. Existem profissionais sérios, tá? Mais uma vez, eu volto a reforçar o que a Adriana disse. Nós não somos os únicos. Existem outras empresas de contabilidade que são sérias aqui nesse país, aqui nessa cidade, tá? Hoje, nós atendemos nos 50 estados dos Estados Unidos, operação em offshore, Bahamas, BVI, que são as Virgens Britânicas, né? Caimã. Então, aquilo que o brasileiro precisar da nossa parte aqui, de dar o suporte, independente da modalidade de investimento, de dolarização, de pulverização da carteira de investimentos, em tudo isso a nossa empresa vai estar apta a ajudar. Por quê? Porque nós sempre fomos atrás de nos preparar. Todos os anos nós fazemos várias qualificações, a gente voltou para a Volta cadeira da pra universidade, faculdade. estava para a faculdade, tudo de Legal. novo, né? Então, assim, Tô estudando, tô eu fazendo penso que pós-graduação. não existe literalmente almoço grátis, tá? Exatamente. Tudo que você quiser fazer nesse país é possível você alcançar, porque eu vejo histórias inimagináveis de pessoa que chega esse ano aqui quebrada, devastada, e daqui a 2, 3 anos estão com uma empresa que fatura 3, 4, 5 milhões. Sim. Simplesmente por quê? Porque focaram, decidiram queimar o barco, decidiram que não importa o que aconteça, elas vão dar certo. E é isso aí que a gente sempre leva para os nossos clientes, tá? Como história de vida e também como incentivo para que eles façam o mesmo.
Não, isso é muito legal e algo que você tem vivenciado, que eu vivencio também, é de encontrar muitos brasileiros dando certo em várias atividades, em vários ramos de Sim, empresário. E é muito legal, de vez em quando eu encontro com algumas outras pessoas que ainda não se encaixaram aqui profissionalmente. E aí a pessoa, não, o brasileiro vem pra cá e fica só limpando casa, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Você precisa dar uma mudada no ambiente onde você frequenta. Porque eu tô uhum, frequentando um ambiente onde brasileiros estão dando certo e muito certo. sim. Então, o ponto é o seguinte, de repente é o que você está vendo, nosso cérebro, nosso olhar é muito seletivo. Talvez tenha que dar uma mudada no curso para Tem, começar a tem encontrar alguns neurocientistas que empresários falam, né, que o nosso cérebro é burro, né, que fala que você é, tem que treinar, mentir para ele, né, na você tem verdade, que até que ele se treiná-lo, né? torne. Você tem que treiná-lo e eu tenho toda uma jornada disso daí Sim, que depois a gente pode até compartilhar, mas sim, essa é uma verdade, tá? E aí o que acontece? Vocês estão aqui, vocês são prova disso, de brasileiros que estão fazendo muito sucesso. E mais do que isso, só acontece porque vocês estão auxiliando muitos outros brasileiros a fazerem sim, sucesso também. com certeza. Então, gente, existe muita gente dando certo. Se cerque de pessoas que estão dando certo, que a tendência é você dar certo Sim. também. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, né, Marcos, que eu falo para os nossos clientes. A gente tem um volume grande de clientes, então a gente atende a pessoa que trabalha no clean mesmo, assim como a gente atende mega empresários, clientes super Com importantes no offshore. Brasil, exato, com offshore, com estruturas gigantes. Eu tenho cliente que tem mais de 10.000 funcionários, então é uma estrutura realmente grande que eu lido com os advogados tributaristas do Brasil, então acaba que a gente compartilha uma experiência muito grande, Uhum. né. De posse disso, a gente consegue passar para outros clientes nossos o que que é melhor para ele, qual é o rumo que ele tem que seguir, como é que ele tem que seguir, estruturar. Estruturar realmente, adequadamente o processo de eu falo sempre, né, para os nossos clientes que quando a pessoa começa a ser nosso cliente, quando ela vem com algum problema de um outro escritório, né, nosso primeiro momento é organizar a casa, depois estruturar para depois a gente pensar no longo prazo, que é a parte do Boa. crescimento, né. Que a parte do crescimento eu gosto muito dela, né, que é aquela parte que você tá sonhando junto com o cliente. Esse ano a gente vai fazer isso, esse ano a gente vai fazer aquilo, e é muito gostoso da gente poder compartilhar isso. Eu falo lá no escritório, a gente compartilha sonhos de casa própria realizado, sonhos de green card realizado, sonho de processos imigratórios corretos, tudo certo. Eu acho que isso, assim, é o sonho de cada pessoa, é o nosso sonho também, é o sonho de cada cliente, é o nosso sonho também. E a gente gosta que a nossa equipe faça parte disso, que ela se sinta parte disso, de que ela está fazendo parte da construção de algo muito melhor, de uma vida melhor para uma família, para uma pessoa, até porque a maioria dos nossos funcionários tem filhos, então ou tem um pai ou uma mãe, né, Uhum. então faz parte de uma família. Eu acho isso muito importante, eu acho muito legal essa coparticipação. E em relação à questão de erro, eu acho que, para mim, um dos grandes erros que eu tive, não por um erro, mas por uma falta, eu digo que é falta de prioridade. Não sei se eu tinha tempo também para isso naquela época, mas falta de prioridade é realmente falar o inglês. Uhum. Porque eu, quando eu cheguei aqui, eu não falava nem hi nem bye. Então eu tive que ir para cadeira da escola mesmo, estudar, aprender. Eu lembro que logo que eu cheguei, como eu não sabia falar absolutamente nada e nem não entendi absolutamente nada, eu fui grávida estudar. Eu ia para a escola toda noite estudar para poder aprender a falar inglês, aprender alguma coisa, aprender a me comunicar, aprender a falar tchu, que eu não dava Uhum. conta. Então, para mim, acho que um dos grandes erros foi não ter me dedicado no início, logo Boa. que eu comecei a fazer. Tanto que até hoje eu estudo inglês, obviamente, eu tenho muitos clientes que são brasileiros. O inglês, para mim, ainda é uma dificuldade no sentido de me manter fluente no idioma. Então, toda semana eu ainda estudo inglês. Boa. Independente de fazer pós-graduação ou não, eu estudo inglês. Por quê? Porque eu quero estar cada vez melhor. Eu quero saber cada vez mais. Então, meu filho me cobra muito isso também e eu sigo aprendendo. Então, acho que o meu erro foi não me dedicar 100% àquilo. Eu já tinha começado, eu podia ter continuado, mas foi cômodo para mim em um determinado período eu parar, até porque eu tinha Uhum. tido bebê, aí você acaba Sua inventando as cabeça suas dava um monte de próprias. desculpas, Você normal. acaba inventando as suas próprias desculpas até o momento que eu disse: "Não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar e fazer isso Isso se daí tornar já ativo, né". ouviu o ditado: "Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada". Exatamente. E aí foi exatamente o que aconteceu comigo nesse período, e aí eu tive que voltar para a escola, tive que voltar a estudar, tive que aprender a falar o idioma para poder conseguir me solidificar e falar realmente. Hoje eu falo inglês, o Breno fala que não, mas os meus clientes que são
que falam espanhol, eles falam que eu falo muito bem espanhol, viu? Olha. Obrigada, meus clientes, vocês são uns queridos comigo. Sou super Na gentis. prática, você Super gentis. Ele fala pra mim, não, amor, tu não fala, tu não fala fala espanhol, espanhol, tu mete um inho. Mas eu tenho um professor, que foi um professor de inglês, que a culpa é dele. Ele falou pra mim, Adriana, todas as vezes que eu falar com alguém que fala espanhol, tu fala assim pra pessoa, mira. Ela vai Aham. te dar atenção, tu fala em português, ela vai te entender. Você soltou a palavra certa, tá fácil, né? O Mira, O gatilho é o mira, pronto. a pessoa parece fluente. Exato. É que nem no inglês, né? Você tem algumas expressões, você vai falar com o americano, eu lembro que você tá aprendendo a falar inglês, você solta a expressão, o cara começa a falar um monte de coisa e fala assim, peraí, essa aula eu não fiz Eu ainda. brinco com o Breno que quando eu cheguei É aqui, too much, né? como eu não sabia falar inglês direito, eu só abastecia nas bombas de números pares. Pra ficar fácil pra ficar falar. fácil pra eu falar. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu só sei falar esses two, números. four, 2, six. 4, 6, eram os Pra mais mim, fáceis. o three Aí, pode dar pra pensar que é árvore. Exato, exatamente. Aí eu falava assim, por que eu não peço a minha gasolina e ele não me dá um negócio lá e me manda ir embora e fala, tem que acabou. Precisa me perguntar um monte de coisa. É, amor, ele precisa perguntar se você quer o recibo, se você não quer o recibo. Eu não quero o recibo, eu só quero ir embora. Você encontrou Quero tudo que você pôr estava gasolina e procurando, recibo. né? Exato. É assim mesmo. Técnicas de sobrevivência do inglês de Exato. Adriana, viu? Exato. Boa, gente. Mas é isso. Olha, a gente tá chegando no final. Que sensacional ter vocês aqui. A história de Obrigada vocês a é nós. realmente demais. E eu quero que cada um de vocês agora, naquela câmera ali, deixe uma mensagem aí pro mundo, pro imigrante que tá chegando, uma mensagem do coração de vocês, do que foi essa experiência. Tá aí com vocês. Olha, para você que está nos assistindo, eu tenho a dizer que esse país é um país muito próspero, muito abençoado. Que eu, sim, sou um incentivador para as pessoas que têm um sonho de viver aqui legalmente nesse país. Façam um processo da maneira adequada. Procurem profissionais habilitados, procurem profissionais de gabarito, que tenham um histórico, né, um bom histórico profissional, que tenham pessoas que já tenham um review, que tenham ali, né, uma avaliação técnica, para que você possa não sofrer durante esse processo, tá? E se cerquem de boas pessoas, porque no final das contas nós somos fruto do meio em que nós vivemos. Então, se você se cerca de boas pessoas, você com certeza vai colher bons frutos. Então, venha para os Estados Unidos, seja para investir, seja para realizar o sonho americano de viver aqui, né, com a tua família, mas venham da maneira adequada e contem conosco da Primary Tax naquilo que você precisar. Vai ser um prazer, né, servir a tua família, servir ao teu negócio, ajudar a construir os teus sonhos em solo americano. Então, muito obrigado. Eu diria o que eu digo para todos os meus clientes sempre: faça o que você faz bem feito, se reinvente, aprenda, estude, se dedique, se capacite, porque você vai conseguir alcançar o seu sucesso, com toda certeza. Que legal, maravilha. Gente, quero deixar uma mensagem para você. Esse podcast para mim foi sensacional. Aprendizados de hoje. Primeiro, não existe plano B, só existe o plano A. Queime seus barcos, queime as carroças e vá em frente no plano A, que é para decisão de destino. 2, tenha humildade. E humildade em que aspecto? Primeiro, não coloque seu diploma, sua formação, sua capacidade na frente das coisas. Faça o que tem que fazer, ouça as pessoas que precisam ser ouvidas. 3, estude e estude muito. E aí você vai ter sucesso. É isso aí, Com pessoal. certeza. Tamo junto. The Closing Obrigada. Table Talk é isso por hoje. Te espero no próximo programa. Valeu. Se você quer encontrar a Adriana e o Breno, pode deixar o contato de vocês aí agora. O Como nosso- que se encontra? O nosso telefone é +1 dos Estados Unidos, para você que está assistindo do Brasil, 321-236-0200. E no Instagram, @primarytax. Ah, legal. E você já sabe, para me encontrar nas redes sociais, Marcos W. Aquino, segue lá, meu @, um conteúdo diário sobre como é a vida nos Estados Unidos, como você desenvolver negócios nos Estados Unidos e prosperar aqui. Valeu, pessoal, tamo junto! Você que mora aqui na Flórida e paga aluguel, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim? A ruim é que você não paga aluguel aqui na Flórida. É isso mesmo, você não paga aluguel. Na verdade, o que você paga é o financiamento de alguém. Qual que é a boa notícia, Marcos? A boa notícia é que eu te ensino a você pagar o seu próprio financiamento e ter sua casa própria. O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no botão aqui abaixo e agendar uma reunião comigo que eu vou te dar o passo a passo para isso.